Professores e alunos da rede municipal de Novo Gama se revoltam com a diminuição da jornada escolar. E você vai ver também. Em Paracatu, homem invade igreja e mata 3 pessoas. Donos de imóveis negociam com inquilinos para não perderem contratos de aluguéis. E o primeiro encontro das gêmeas siamesas depois de cirurgia de separação. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite. Obrigado pela sua companhia. E a gente começa essa edição falando de um crime bárbaro que aconteceu na nossa vizinha Paracatu, aqui em Minas. A cidade fica pertinho de Cristalina e também faz parte do entorno do DF. Um homem matou 4 pessoas na noite de ontem. A primeira vítima do assassino foi a ex-namorada dele, Heloísa Andrade, de 59 anos. Ela foi morta a facadas quando participava de uma oração na casa da ex-sogra. Depois, o criminoso seguiu com uma arma de fogo direto para a igreja evangélica batista que frequentava. As imagens de câmeras de segurança registraram a chegada do assassino. A igreja estava trancada. Ele arrancou o portão e invadiu o local. Chegou alucinado, dizendo falas desconexas, procurando pelo pastor, dizendo que tinha voltado do inferno, queria matá-lo. Quando o assassino entrou, pelo menos 20 pessoas participavam de uma reunião na Igreja Evangélica Batista Shalom. O pastor e alguns fiéis conseguiram fugir pelo Muro dos Fundos. Na igreja, outras 3 pessoas não conseguiram escapar do assassino. Antônio Rama, de 67 anos, que era o pai do pastor. Rosângela Albernaz, de 57 anos, que também estava no grupo de oração. E Marilene Melo, de 69 anos, que trabalhava na cantina de uma escola. Todos foram baleados na cabeça. Depois de atirar na última vítima, o criminoso foi baleado pela polícia. Nesse momento, para salvar a vida das demais pessoas que estavam nessa igreja, os policiais dispararam contra ele e conseguiram entrar, desarmá-lo. Constataram que ele ainda tinha 6 munições intactas e pelo cenário da ocorrência certamente faria uso dessas munições contra outras pessoas na igreja. O assassino foi levado para o Hospital Municipal de Paracatu e passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é considerado grave. O corpo da ex-namorada do assassino, Heloísa Vieira Andrade, de 59 anos, foi levado para Uberlândia e o sepultamento será nesta quinta-feira. Já a comerciante Rosângela Albernaz, de 50 anos, e a servidora pública Marilene Mariz de Melo Neves, de 38 anos, foram enterradas no cemitério Santa Cruz. O corpo do aposentado Antônio Rama, de 67 anos, pai do pastor da igreja, também foi sepultado no cemitério Alto da Colina, em Paracatu. Hudson Aragão Guimarães, de 39 anos, continua internado em estado grave, mas estável. E a Prefeitura de Novo Gama tirou 1 hora diária da carga horária escolar da rede municipal de ensino. A discussão revoltou pais e professores que paralisaram as atividades. Pais e professores unidos numa só causa: a volta da jornada ampliada nas escolas municipais. A greve começou ontem depois que a Prefeitura de Novo Gama informou a redução de 1 hora por dia de aula, um prejuízo de 298 horas, o que representa 60 dias letivos. Antes, na jornada ampliada, o aluno tinha 5 horas diárias de aula e mais 2 de reforço semanal. Segundo o Sindicato dos Professores, a mudança é um retrocesso na educação. A criança está perdendo 1 hora de aula por dia, 5 horas por semana, com mais 2 horas de reforço que ela perdeu também, resultando em 298 horas de prejuízo no ano, que convertendo para dias letivos dá mais de 2 meses, ou seja, 60 dias letivos a menos para a criança estudar. Ao todo, 34 escolas estão paralisadas, mais de 11 mil alunos estão sem aula. Segundo o Sindicato dos Professores, as aulas só vão retornar quando a Prefeitura resolver o problema. A categoria aprovou em assembleia greve por tempo indeterminado até que a jornada ampliada tenha o seu retorno, seja restabelecida na rede.
A Clenilde tem 2 filhos matriculados na rede municipal e diz que a redução de horário prejudica os pais que trabalham e precisam que os filhos fiquem mais tempo na escola. Se a criança é o futuro da nossa nação, por que vamos cortar a educação? Educação é fundamental. Na educação você tira médico, você tira todas as funções vêm da educação. Se não demos a real necessidade, o real apoio à educação, vamos dar apoio para quê? A Secretaria de Educação da cidade informou que várias adequações estão sendo feitas na folha de pagamento dos professores, já que o limite presencial está sendo ultrapassado. Os pais estão inconformados com a decisão. Não tem condições, as crianças precisam que ela volte ao normal com esse horário de aula. Essa 1 hora que tirou faz muita falta para as crianças e para os pais. A secretária de Educação, Maria da Guia, afirmou em nota que a greve é parcial e que a educação de jovens e adultos do período noturno não aderiu. A nota diz também que essa diminuição da jornada faz parte da readequação da carga horária dos professores. Veja a seguir, avião faz pouso forçado em rodovia na região metropolitana de Goiânia. E ainda, inquilinos e proprietários negociam valores para não perderem contratos de aluguéis. Pontualmente, 7 horas, voltamos já. Estamos de volta com o Jornal Anhanguera, segunda edição, e olha só. Quem passou pela GO 070 hoje de manhã tomou um susto. Você imagina? Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência no meio da rodovia. O pouso aconteceu no trecho da rodovia que pertence a Inhumas, região metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a aeronave de pequeno porte teria passado por uma pane logo depois da decolagem. As 3 pessoas que estavam no avião não tiveram ferimentos. O trânsito foi impedido no local até a retirada do aparelho. O CENIPA, que é o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, abriu um inquérito para descobrir o que aconteceu com esse avião. Imagina a cena. E os preços dos aluguéis devem subir pelo 5º mês consecutivo e superar a inflação. Mas inquilinos e proprietários estão negociando para não perder os contratos. Já tem uns 8 meses que esta casa está à venda, mas como não vendeu, a dona Divina mora aqui, de aluguel. E desde o início do ano, está preocupada. Ele queria aumentar o aluguel. Aí conversei com ele com um jeitinho, ele não aumentou o aluguel não. A gente ganha pouco, tem água, luz, gás, o ganho é muito pouco, né? A preocupação da dona Divina tem motivo. O preço médio do aluguel teve a 5ª alta este ano, segundo uma pesquisa divulgada pelo indicador Fipesap. O aumento é para um novo contrato de aluguel, mas de janeiro a abril o valor médio subiu 2,5%. Isso significa que o reajuste superou a inflação do país. Esta variação é medida pelo índice do IPCA, que está em 2%. A pesquisa também calculou a rentabilidade do aluguel, comparando o valor médio de locação e o de venda. Em abril, o retorno do aluguel ficou em cerca de 4,6%. Mas este corretor explica que algumas pessoas estão deixando de alugar casa justamente por causa do valor, para morar com familiares. Aí o jeito é equilibrar a negociação entre o proprietário e o futuro morador. Se a gente repassar esse aluguel para o inquilino, ele vai ficar mais imóvel fechado e aí por diante, a gente fica pior, né? A Geandra tem um contrato de aluguel na mesma imobiliária há 4 anos. Precisou alugar um ponto para o consultório veterinário. Com muita negociação, conseguiu um desconto. As imobiliárias tinham que brigar pelos seus clientes, para manter o aluguel assim mais em conta, para que possam estar dando conta de arcar com seus compromissos. O importante é ter uma negociação para todo mundo se entender, né? Vamos para mais uma rápida pausa para os comerciais e a seguir. Você costuma conferir as contas que você paga de telefonia? Então fique esperto, saiba por quê no próximo bloco. E ainda o primeiro encontro das gêmeas siamesas depois da cirurgia de separação. Agora, 7 horas 5 minutos, imagens ao vivo de Lusiânia. Voltamos em instantes.
Estamos de volta com um alerta. Se você não confere tudo o que é cobrado na sua conta de telefone ou internet, é bom ficar atento. Tem gente pagando até por serviço de pet shop na conta de celular e nem sabe. Isso fez o Ministério Público processar as empresas de telefonia. O seu Jonas descobriu que está pagando desenhos e joguinhos infantis na conta de celular. Justo ele que nem criança tem. Subiu muito, 60 e poucos reais, né? Um pai de família que ganha um salário mínimo pode dizer pagar isso, vou te contar. Procura eles mesmos sabem te informar por que é que você paga. E não para por aí, viu? Tem horóscopo, jogos, músicas, toques diferentes, seguro, antivírus. Certamente você aí de casa já recebeu uma dessas ofertas que não tem nada a ver com telecomunicação. Geralmente, esses serviços adicionais são oferecidos por mensagens de texto ou por anúncios que aparecem de repente no nosso celular. Quando a gente para olhar a fatura, percebe que eles estão sendo cobrados indevidamente, sem autorização do consumidor. Foi cobrado de sua conta de telefone um serviço de pet shop e ele nem animal em casa tem. A Rayane levou um susto. Ela tem conta pré-paga e os serviços adicionais acabaram com o crédito dela. Comem o crédito da gente, falando que a gente assinou esses jogos, essas assinaturas, e a gente nunca assina nada. No Procon estadual, as operadoras de telefonia são as campeãs no ranking de reclamações por cobranças indevidas. No ano passado, foram quase 12 mil registros. Neste ano, já são quase 5 mil. Segundo a superintendente, o consumidor deve estar atento ao contrato e conferir mês a mês a fatura. Nós entendemos que trata de uma venda casada disfarçada, haja vista que esse serviço é inserido na fatura sem o próprio conhecimento do consumidor, que muitas vezes nem utiliza esse serviço. O Ministério Público Estadual também entrou na briga contra as operadoras em defesa do consumidor e ingressou com uma ação civil pública na Justiça para proibir que esses serviços adicionais sejam cobrados na mesma fatura dos serviços de telecomunicação. Que esse serviço esteja cobrado após a autorização expressa do consumidor em contas separadas. Bom, e essa ação contra as 4 maiores operadoras que estavam no Tribunal de Justiça desde outubro foi julgada ontem. O juiz Carlos Magno aceitou todos os argumentos do Ministério Público e determinou que os serviços adicionais devem ser contratados expressamente pelo consumidor. E a cobrança dos planos de celular e internet tem que vir em contas separadas das contas de serviço. Ontem teve um encontro emocionante lá no Hospital da Criança, no DF. As irmãs gêmeas Liz e Mel se encontraram pela primeira vez depois da cirurgia que as separou. As meninas nasceram ligadas pela cabeça. Esta é a Mel, mas pode chamar de sapequice em pessoa. Nem parece que passou há 25 dias por uma cirurgia complexa e rara. Foram 50 profissionais entre voluntários e médicos do hospital, em mais de 20 horas de cirurgia. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, a primeira separação de gêmeas ligadas pela cabeça em Brasília, a terceira do país. Mel foi a primeira das irmãs a ter alta da UTI para a enfermaria. Essa não é a única notícia boa. Antes de sair da UTI, a Mel se encontrou pela primeira vez desde a cirurgia de separação com a irmã Liz. O encontro era esperado pela família, pelos médicos e foi emocionante. Os cérebros de Mel e Liz estavam ligados, mas não por veias ou artérias. Na separação, houve uma pequena perda de massa encefálica, mas as perspectivas são as melhores. Nessa faixa de idade, mesmo que haja uma perda de uma parte cerebral, a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se recuperar, é muito grande. Durante o tempo de UTI, em quartos separados, Mel e Liz dormiram com bonecos, mas sentindo falta uma da outra. Ontem, no reencontro... Elas ficaram se olhando. Foi a primeira vez que elas se olharam, ficaram se olhando, tipo, como se estivessem se reconhecendo, assim, eu te conheço de algum lugar. E naquele momento ali, elas se conectaram e falaram, opa, a minha outra metade está aqui. A felicidade estampada na cara da mãe. Como faziam antes, Mel e Liz se conectaram com as mãos.
A Mel fica na enfermaria até ser liberada para casa. Ali está bem, mas fica mais uns dias na UTI. Em 1º de junho, elas comemoram 1 ano de vida. Nova. O apoio que elas tinham para ficar em pé com a irmãzinha para engatinhar, hoje elas estão tendo que fazer tudo sozinha. Então elas viraram 2 nenenzinhos de volta. Então a gente ainda tem uma longa batalha de fisioterapia por aí, mas elas são muito guerreiras. Não fraquejaram momento nenhum e agora vai ser só vitória daqui pra frente. Ai, que linda! Você é muito linda! Você é muito linda, neném! Uma bela e emocionante história para a gente encerrar essa edição do J2. Outras notícias do estado você confere amanhã a partir das 6 da manhã no Bom Dia Goiás. E a gente volta a se ver amanhã também. Tchau!